Por que Rubem Alves? Hoje eu vou ler um trecho de um conto do Rubem Alves, desse livrinho aqui, Concerto para o Corpo e Alma. Um livro lindo, de uma simplicidade, de uma riqueza incrível, que conversa com os conceitos da psicanálise, com questões de falta, de desejo, dessa subjetividade que nos é característica. E, ao mesmo tempo, ele é de uma atualidade incrível. Esse texto que eu vou ler agora, ele conversa muito com a questão política atual que a gente está vivendo. Vamos ao texto? Quando eu era pequena lá em Minas, depois da janta, pelas 5 da tarde, era bonito ver os campos de capim-gordura ao longe, tapetes de veludo cor-de-rosa iluminados pelo sol que se punha. Na frente da casa havia um pastinho cujo capim os cavalos que por ali andavam soltos durante o dia mantinham sempre rente e bem podado. Meu pai punha uma cadeira de vime na porta, acendia o cachimbo e os homens da vizinhança se aproximavam. Se acomodavam de cócoras no capim, alguns com as nádegas apoiadas no calcanhar da botina. Era hora de um papo furado sem fim. O corpo e a alma estavam tranquilos, não havia medo. Mas mal algum poderia acontecer. A praça era uma continuação da casa. Assim era, especialmente para os mais pobres. Estar na rua era estar em casa. Era isso que dizia a cadeira de vime do meu pai. Acho que ela ficava mais feliz na calçada que na sala de visitas. É assim ainda em muitos lugares, sempre em bairro pobre. Acho que foi em Fortaleza, cidade que me surpreendeu, senti coisa da qual eu me esquecera. As cidades podem ser lugares bons e civilizados. Andando por um bairro de gente simples, fui invadido por uma súbita felicidade de criança. Todo mundo na rua, as calçadas ocupadas por cadeiras, as crianças brincando, os adultos jogando conversa fora. Podiam fazer isso porque não tinham medo. Eram assim os espaços da minha infância. Eu não tinha medo. Eu andava por todos os lugares como se fossem o meu quintal. Claro que havia crimes e criminosos, mas isso não nos fazia andar agachados e desconfiados. Os crimes não davam medo, não nos ameaçavam, eram acontecimentos isolados levados a cabo por homens isolados. Uns eram crimes de amor, a paixão enlouquece os homens. E havia os crimes políticos, o poder enlouquece os homens. Os criminosos viviam na cadeia, eram poucos para tanto espaço. As portas ficavam abertas, os presos jogavam dama com os carcereiros e faziam rodas de madeira que os meninos compravam para fazer carrinhos. Meus carrinhos não eram de rolimã, porque as ruas do meu bairro eram de terra. A gente tinha medo era de noite, não de assaltantes e criminosos, de almas do outro mundo e assombrações que naquele tempo apareciam com frequência. Mas se a memória não me falta, não há registro de algum mal que elas tenham feito a alguém. Nosso medo foi inútil. Tínhamos medo também de gatunos. Gatuno, palavra que não se usa mais. Consultei o Aurélio, mas ele não me esclareceu. Gostaria de saber se gatuno tem a ver com gato. Acho que sim. Os gatos de sempre, os gatunos de antigamente, eram criaturas da noite. Os gatunos esperavam que a noite caísse e as pessoas dormissem para entrar nas casas. Era assim antigamente. Os criminosos tinham medo e agiam durante a noite para que ninguém os visse. Mas o fato era que as gatunagens noturnas eram raras. As autoridades cuidavam da segurança e até tinham tempo para cuidar dos cães vadios que andavam pela cidade. Havia a terrível carrocinha, odiada por nós crianças, pois gostávamos de cachorros, e corria o boato sobre o triste fim que aguardava os pobres cães. Boato que foi posteriormente confirmado no filme A Dama e o Vagabundo. Os cães de antigamente eram animais humildes e humilhados. Fugiam com o rabo no meio das pernas quando a gente os ameaçava. Aí, de repente, as cidades começaram a ser invadidas por uma nova raça de cães de olhar selvagem e dentes arreganhados, que não tinham medo de atacar. Seguiram-se os chacais, depois as hienas, e aí as praças e as ruas se encheram de medo. A qualquer hora, em qualquer lugar, pode-se ser atacado por uma fera. As cidades se transformam em lugar de perigo, onde é sempre arriscado andar. Antigamente, os cães eram poucos.
Ficavam presos em canis. Hoje, eles são incontáveis. Não é possível prendê-los. Os moradores das cidades chegaram então a uma terrível conclusão. Se desejavam ter segurança e se era impossível fechar os cães em canis, só havia uma solução: eles se fecharem em canis. E foi assim que iniciaram as transformações urbanas que marcam as nossas cidades. Quem tinha jardim na frente da casa construiu um muro alto, comprou cão de guarda e pôs portão eletrônico, inutilmente. Os ladrões de hoje não são gatunos que, por medo e prudência, entram escondidos durante a noite. Eles não têm medo nem necessitam de prudência. Entram na casa durante o dia, juntamente com os donos, no momento em que abrem as portas de suas casas fortificadas. Imaginaram então que haveria segurança se construíssem fortificações maiores, condomínios, cercadas por altos muros, com guardas na entrada. Mas isso também é inútil. Também os guardas são mortais e têm medo. Nada podem contra as armas. Os ricos pensaram então que com cães de guarda particulares, os cães de fora fugiriam. Contrataram seguranças. Mas não foram poucos os casos em que os seguranças se aliaram aos criminosos. Outros abandonaram a casa com jardim, horta e cachorro e se mudaram para apartamentos, na ilusão de que ali as feras não entrariam. Ilusão. Não há lugar onde elas não possam entrar. Não há lugar capaz de resistir aos seus dentes. Uns tolos então disseram: vamos nos armar. Como se fosse possível enfrentar os dentes dos cães usando dentaduras com dentes de tigre. Não há formas de fugir.